Como pode um soldado romano, criado em meio ao sangue das batalhas, se tornar um dos maiores símbolos de fé da cristandade? A história de São Jorge é mais do que a lenda do dragão. Ela confronta a lógica, desafia o poder e prova que a fé pode vencer até o império. Em uma época em que ser cristão era sinônimo de sentença de morte, Jorge escolheu morrer, em vez de negar Cristo. Mas o que há de verdade por trás desse mito? Qual foi o preço de sua coragem? E por que tantos ainda o veneram como um guerreiro santo? Se essa história já te deixou curioso, deixe seu like, comente o que você sabe sobre São Jorge e inscreva-se no canal Santo para continuar descobrindo a verdade por trás dos santos mais venerados do mundo. Jorge nasceu por volta do ano 270, numa região chamada Capadócia, localizada na atual Turquia. Naquela época, o Império Romano dominava vastas regiões e estava profundamente mergulhado na adoração de deuses pagãos. Nascer em uma família cristã nesse contexto era quase um ato de resistência. O pai de Jorge era um oficial do exército romano e a mãe, uma mulher de posses, educada e piedosa. A educação de Jorge foi marcada pelo contraste entre o rigor militar e a fé cristã herdada da mãe, que o ensinou a honrar a Deus mesmo em tempos de perseguição. Sua infância foi interrompida pela tragédia, a morte de seu pai em combate. Após a perda do pai, Jorge e sua mãe se mudaram para a Palestina, uma terra onde os conflitos entre pagãos e cristãos eram constantes. Ali, Jorge cresceu, sendo educado com disciplina, mas também envolvido pelas histórias dos mártires cristãos que preferiam morrer a negar sua fé. Inspirado por essas narrativas e pelo exemplo do pai, Jorge decide seguir carreira militar. Já na adolescência, alista-se no exército romano e seu talento com as armas rapidamente chama a atenção de seus superiores. A disciplina, a força e o espírito combativo de Jorge não apenas o destacaram entre os demais soldados, como também fizeram com que subisse de posto com impressionante velocidade. Antes dos 30 anos, já era capitão e, mais tarde, foi nomeado conde da Capadócia. Era o auge de uma carreira que misturava bravura e liderança, atributos que tornaram Jorge admirado pelo próprio imperador Diocleciano. No entanto, por trás da armadura e do poder, Jorge carregava um coração profundamente cristão, o que viria a colocá-lo em conflito com o sistema que o promovia. Na convivência direta com o imperador, Jorge começou a testemunhar as ordens brutais contra os cristãos. Prisões em massa, execuções públicas, torturas e humilhações. E quanto mais ele via, mais seu coração se revoltava. A guerra que ele enfrentava já não era contra inimigos em campos de batalha, mas contra a injustiça praticada pelo próprio império. Foi nesse período que sua fé começou a pesar mais do que sua posição. E então, a morte de sua mãe se tornou um ponto de virada. Com a herança deixada pela mãe, Jorge fez o impensável, distribuiu tudo entre os pobres e necessitados. Essa decisão causou espanto entre os membros da elite romana. Afinal, um conde romano, um dos homens mais próximos do imperador, abrindo mão de riquezas por fé, isso já sinalizava que algo estava prestes a acontecer. Jorge não só possuía coragem física, mas uma ousadia espiritual rara. E essa ousadia começaria a mudar sua trajetória para sempre. Esse gesto o distanciava da lógica romana e aproximava-o do Evangelho. Enquanto os outros oficiais buscavam ascensão, Jorge seguia a renúncia. Enquanto muitos escondiam sua fé, ele começava a manifestar a própria com atos públicos. Diocleciano, ao vê-lo, ainda via um aliado militar, mas não percebia que já estava diante de um mártir em formação. O coração de Jorge pulsava não apenas pelo império, mas por algo infinitamente maior. Ao olhar para sua juventude, já é possível perceber que Jorge não nasceu santo.
ele se tornou. E sua jornada para se tornar o guerreiro da fé iria se intensificar no exato momento em que o imperador decidir declarar guerra aberta contra os seguidores de Cristo. Era o início de uma batalha muito mais perigosa do que qualquer combate em campo. Uma guerra entre a obediência ao império e a fidelidade a Deus. No início do século IV, o imperador Diocleciano decidiu erradicar o cristianismo do Império Romano. Para isso, emitiu um decreto que ordenava a prisão imediata de todos os soldados cristãos e exigia que os demais oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos. Foi nesse momento que Jorge, sem hesitar, dirigiu-se até o próprio imperador e, diante da corte, declarou em voz firme: "Eu sou cristão." Essas palavras, proferidas por alguém tão próximo e leal ao império, soaram como uma traição pessoal a Diocleciano. A tensão entre os dois não era apenas política, era espiritual. O imperador, surpreso e perturbado, inicialmente tentou persuadir Jorge. Ofereceu ouro, terras e até escravos, tentando comprar a fé daquele que considerava um de seus melhores guerreiros. Mas Jorge recusou tudo com serenidade. Ele não via sentido em trocar a eternidade por recompensas terrenas. Diante da recusa, o tom mudou. Diocleciano ordenou que Jorge fosse torturado. A intenção era dobrar sua fé aos poucos, destruí-lo física e psicologicamente até que renegasse a Cristo. Mas cada sessão de tortura era um testemunho de fé ainda mais forte. As torturas aplicadas a Jorge foram cruéis. Ele teve o corpo rasgado por ganchos de ferro, foi perfurado com lanças e açoitado sem piedade. Seus ferimentos eram cauterizados com fogo e, mesmo assim, ele não proferia nenhuma palavra de desistência. Os algozes ficavam perplexos com sua resistência. E o povo, acostumado a ver cristãos sucumbirem rapidamente, começava a se perguntar que força era essa que mantinha aquele homem de pé. Jorge, sangrando e em dor, orava em silêncio, com o rosto voltado para o céu. Em uma tentativa mais sofisticada de matá-lo, Diocleciano chamou um feiticeiro e ordenou que Jorge fosse envenenado. O líquido mortal foi misturado ao vinho e forçado em sua boca. Porém, milagrosamente, o veneno não teve efeito algum. Ao ver isso, o próprio feiticeiro, atônito, se converteu ao cristianismo. E ele não foi o único. Vários soldados e testemunhas começaram a abandonar os ídolos romanos e se voltar ao Deus de Jorge. O palácio se tornava um palco de conversões e o imperador via sua autoridade espiritual desmoronar. No dia seguinte, uma nova tentativa. Jorge foi lançado em um caldeirão cheio de chumbo derretido. Para surpresa de todos, ele saiu ileso, sem nenhuma queimadura. Esse episódio causou ainda mais alvoroço. Foi então que, numa última cartada, Jorge fingiu se submeter aos deuses romanos. O imperador, aliviado, convocou o povo e os senadores para testemunhar a rendição. No entanto, ao chegar diante da estátua de Apolo, Jorge fez o sinal da cruz e desafiou: "Por que queres ser como Deus?" A estátua respondeu com uma voz sobrenatural: "Não sou Deus." Em seguida, todas as imagens caíram ao chão e se despedaçaram. Esse momento causou comoção. Muitos gritaram, outros fugiram, mas Jorge permaneceu firme, denunciando as mentiras do paganismo. A destruição dos ídolos foi a gota d'água para Diocleciano. Agora, além de traidor, Jorge era visto como um blasfemo e subversivo. Sua prisão foi reforçada, suas torturas intensificadas e as ameaças contra sua vida se tornaram constantes. No entanto, o guerreiro da fé parecia cada vez mais invencível. A cada golpe, surgia um novo convertido. A cada humilhação, ele ganhava mais admiração. Não bastava mais apenas castigar Jorge, era preciso silenciá-lo de vez. Mas Diocleciano ainda hesitava. Seu medo era claro: como matar alguém que nem a morte parecia tocar?
A tensão crescia, o povo murmurava e a esposa do imperador, inesperadamente, tomaria uma atitude que tornaria o conflito ainda mais dramático. Enquanto Jorge suportava as torturas com uma serenidade que desafiava a lógica humana, os efeitos de sua resistência começaram a se espalhar por todo o palácio imperial. Muitos soldados, servos e até membros do alto escalão romano passaram a questionar suas próprias crenças. A fé inabalável de Jorge expunha a fragilidade dos deuses de pedra e a impotência dos rituais pagãos. Um ambiente de inquietação espiritual se instaurava. Foi nesse contexto que a esposa do imperador, a imperatriz Alexandrina, aproximou-se de Jorge, movida por uma curiosidade que rapidamente se tornaria fé. Alexandrina, comovida com a firmeza de Jorge e a pureza de suas palavras, declarou-se cristã diante do próprio Diocleciano. O imperador, tomado por fúria, ordenou que ela fosse presa e torturada. A imperatriz suportou os tormentos com a mesma força do guerreiro e, ao ser ameaçada de morte, confessou que seu único temor era partir sem ter sido batizada. Com compaixão, Jorge lhe disse: "Não temas, filha. O sangue que derramares será teu batismo e tua coroa." Com essas palavras, Alexandrina morreu como mártir, unindo-se à fé que havia tentado destruir. A notícia da conversão da imperatriz repercutiu entre os romanos. Não era apenas um guerreiro que havia se recusado a negar Cristo. Agora até a própria esposa do imperador havia se rendido à fé. A popularidade de Jorge crescia e, com ela, o número de conversões. Em vez de sufocar o cristianismo, as torturas públicas o espalhavam. Diocleciano se via cada vez mais encurralado. Tudo o que fazia contra Jorge parecia se voltar contra ele mesmo. Os rumores diziam que Jorge era invulnerável, porque era protegido por um Deus verdadeiro, o que só atraía mais pessoas para a fé cristã. Durante os dias seguintes, Jorge continuou sendo submetido a crueldades impensáveis. Suas unhas foram arrancadas, seu corpo arrastado por entre pedras afiadas, e ele foi deixado sem água e sem comida por dias. Ainda assim, nenhuma palavra de negação saiu de sua boca. Ele orava e agradecia a Deus por poder sofrer por amor ao Evangelho. Para os cristãos escondidos nas sombras do império, Jorge se tornava uma luz. Para os que estavam presos por medo, ele se tornava um exemplo vivo de que a fé é mais forte que qualquer tirania. Os relatos afirmam que cada nova sessão de tortura era acompanhada por soldados e cidadãos que, ao presenciarem sua resistência, entregavam-se ao cristianismo. As masmorras tornaram-se locais de pregação. As celas, altares improvisados de conversão. Em uma das ocasiões, ao ser jogado novamente diante de Diocleciano, Jorge foi perguntado: "Por que ainda resiste? O que esperas com tanta dor?" E ele respondeu: "Espero ver a glória do meu Senhor." Essas palavras ecoaram entre os presentes, deixando o imperador sem reação. A situação fugia ao controle. O cristianismo crescia no coração do palácio, alimentado pela coragem de um só homem. Jorge não falava com ira, nem com ódio, mas com mansidão, como alguém que já havia vencido por dentro. Sua guerra não era contra os soldados, nem contra o imperador, mas contra as trevas espirituais que cegavam uma nação inteira. E nessa batalha, ele avançava com uma espada invisível, a fé. Chegado o dia 23 de abril do ano 303, Diocleciano, tomado pelo desespero e pelo medo de uma rebelião espiritual, ordenou que Jorge fosse decapitado na cidade de Nicomédia. A execução em praça pública pretendia pôr fim à influência daquele homem. Mas o que aconteceu foi o contrário. Seu sangue derramado tornou-se semente. E sua morte, o início de uma lenda que atravessaria séculos. No coração do povo nascia um santo, e entre os céus e a terra um guerreiro havia vencido.
Após a morte de Jorge, suas relíquias foram levadas para a cidade onde ele havia crescido com sua mãe, na Palestina. O impacto de seu martírio foi tão profundo que poucos anos depois, comunidades cristãs já contavam sua história como exemplo máximo de fidelidade a Cristo diante da perseguição. Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, ficou profundamente tocado com a trajetória de Jorge, tanto que ordenou a construção de um grande oratório em sua homenagem, perpetuando seu nome entre os primeiros grandes santos da Igreja. Com o passar dos séculos, o nome de São Jorge começou a se espalhar por todas as regiões do Império Bizantino. Por volta do século V, só em Constantinopla já existiam pelo menos 5 igrejas dedicadas a ele. No Egito, sua veneração alcançou proporções impressionantes: 40 conventos e 4 igrejas construídas em sua memória. A devoção a São Jorge ultrapassou fronteiras geográficas e culturais, tornando-se um símbolo universal de coragem, resistência espiritual e vitória da fé sobre a tirania. Na Armênia, no Estreito de Bósforo e na Grécia, São Jorge foi inserido entre os santos mais venerados da cristandade. Sua imagem inicial representava um guerreiro martirizado, envolto em armadura, mas com expressão serena, refletindo a coragem sem ódio. Foi somente durante as cruzadas, entre os séculos XI e XIII, que sua iconografia foi associada ao famoso episódio do dragão. Essa lenda medieval, embora não presente nas fontes históricas mais antigas, serviu para simbolizar a eterna batalha entre o bem e o mal, dando uma nova camada simbólica à figura de Jorge. A imagem de São Jorge derrotando um dragão com sua lança tornou-se uma metáfora poderosa. O dragão representava o paganismo, as forças do mal ou qualquer forma de opressão espiritual. Já Jorge, montado em seu cavalo branco, tornou-se a personificação do cristão justo, que enfrenta o mal sem recuar. Essa versão visual se popularizou a tal ponto que, em muitas culturas, São Jorge é mais lembrado por esse gesto heróico do que por sua verdadeira história de martírio. Ainda assim, a essência de sua fé permanece como ponto central. Com o tempo, São Jorge passou a ser cultuado não apenas pela Igreja Católica, mas também por fiéis ortodoxos e, curiosamente, até em contextos seculares. Ele se tornou padroeiro de países como Inglaterra, Geórgia e Etiópia, e é um dos santos mais celebrados no Brasil. Sua festa é comemorada em 23 de abril, data de sua morte, e em muitos lugares essa celebração mistura tradições religiosas e populares, mantendo viva a memória daquele que enfrentou imperadores com a força da fé. No Brasil, a devoção a São Jorge se mistura ao sincretismo religioso, sendo associado a Ogum nas tradições afro-brasileiras. Sua imagem, carregando escudo, espada e cavalo, ainda desperta respeito e fé entre milhares de devotos. Igrejas, capelas e altares dedicados a ele se espalham por todo o país, e sua presença é marcante tanto no meio religioso quanto na cultura popular. A fé em São Jorge ultrapassou os limites da história e tornou-se um símbolo de esperança para quem enfrenta batalhas diárias. Assim, a história de Jorge não terminou com sua morte. Pelo contrário, ela foi apenas o início de um legado que ainda inspira multidões ao redor do mundo. Um homem que viveu na Capadócia, morreu na Ásia Menor, mas que renasceu no coração de milhões. E o mais impressionante é que, mais de 1.700 anos depois, sua história continua sendo contada, admirada e, acima de tudo, vivida. Você já parou para pensar até onde você iria por aquilo em que acredita? São Jorge não apenas enfrentou a espada, o chumbo e o veneno. Ele enfrentou a corrupção de sua época, desafiou a idolatria do império e provou que uma fé verdadeira não se dobra, mesmo diante da morte. E hoje, tantos séculos depois, sua história ainda nos confronta. Será que temos a mesma coragem?
Será que estamos prontos para resistir às pressões e permanecer firmes como ele permaneceu? Essa não é apenas uma história antiga, é um chamado, um convite para refletirmos sobre o que realmente sustenta nossa vida. Quais são os dragões que precisamos enfrentar hoje? O medo, a dúvida, a falta de fé, a pressão do mundo moderno? São Jorge nos mostra que é possível vencer, mas não com armas visíveis, e sim com uma fé inabalável e um coração totalmente entregue a Deus. Agora me diga, o que você aprendeu com a vida de São Jorge? Deixe nos comentários. Sua opinião pode fortalecer outras pessoas. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal Santo e ative as notificações para continuar mergulhando em histórias que inspiram, transformam e edificam sua fé.